Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos conhecer uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia, a história de Ester, uma mulher corajosa que foi usada por Deus para salvar o seu povo em um momento muito difícil. Se você gosta de aprender mais sobre personagens bíblicos e ver como Deus age na vida das pessoas, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Agora vamos juntos descobrir como Ester se tornou rainha e como sua fé mudou o destino de uma nação. Numa terra distante, na antiga Pérsia, onde o sol desenhava sombras douradas sobre os palácios de mármore branco e os mercados fervilhavam com um murmúrio de vozes, o tilintar de moedas e o doce perfume de especiarias, vivia uma jovem chamada Ester. Ela era judia, filha de um povo que carregava sua fé como uma chama acesa, mesmo tão longe de sua terra natal. Ester perdera os pais ainda criança, e a dor dessa perda poderia ter apagado sua luz, mas não o fez. Criada por seu primo Mardoqueu, um homem de olhos gentis, barba grisalha e coração cheio de bondade, ela cresceu com amor, histórias e uma fé inabalável. Mardoqueu contava a Ester sobre os tempos antigos quando Deus guiava seu povo pelo deserto, e essas histórias plantaram em seu coração uma coragem silenciosa. Seus olhos brilhavam como as estrelas que pontilhavam o céu noturno de Suzã, e seu sorriso era como a brisa que refrescava os dias quentes. Mas o que tornava Ester especial não era apenas sua beleza, era sua bondade, sua humildade e sua confiança em algo maior que ela mesma. Mardoqueu trabalhava no palácio do rei Assuero, um governante cujo império parecia não ter fim, esticando-se por montanhas, rios e desertos, unindo povos de línguas e costumes tão variados quanto as cores de um tapete persa tecido à mão. Naqueles dias o rei Assuero reinava com poder e esplendor. Seu palácio em Suzã era uma maravilha do mundo, com salões de colunas altas que pareciam tocar as nuvens, paredes cobertas de mosaicos que contavam histórias de reis e batalhas, e jardins onde flores exóticas dançavam ao vento, exalando perfumes de jasmim e rosas. Banquetes no palácio duravam semanas, com mesas cobertas de pratos de ouro, vinhos que brilhavam em taças de cristal e músicos que tocavam harpas até o amanhecer. Mas em meio a tanto luxo, uma crise abalou a corte. A rainha Vasti, esposa de Assuero, desafiou o rei durante um banquete grandioso. Ele a chamou para exibir sua beleza diante dos nobres e príncipes. Mas Vasti, com orgulho que rivalizava o do rei, recusou-se a aparecer. O salão ficou em silêncio, e os convidados, bêbados de vinho e espanto, trocaram olhares. Assuero, com o rosto vermelho de raiva, consultou seus conselheiros, homens de barbas longas e vozes graves, que temiam que a ousadia de Vasti inspirasse outras mulheres a desobedecer. Eles sugeriram que o rei a afastasse do trono e buscasse uma nova rainha, alguém que trouxesse harmonia e graça à corte. Assuero, ainda ferido em seu orgulho, concordou. Ele ordenou que as moças mais belas do império fossem trazidas a Suzã, para que ele escolhesse entre elas a nova rainha. Ester, com sua beleza serena e coração humilde, foi uma das escolhidas, arrancada de sua vida simples para um destino que ela nunca imaginara. Mardoqueu, com o coração apertado, acompanhou Ester até os portões do palácio. O vento soprava, suavemente levantando poeira das ruas de Suzã, enquanto ele segurava a mão dela. "Não conte a ninguém que é judia", ele sussurrou, com lágrimas brilhando nos olhos. Ele sabia que o palácio era um lugar de beleza, mas também de perigos. Escondidos onde sussurros e intrigas podiam mudar fortunas em um instante, o povo judeu espalhado pelo império às vezes enfrentava desconfiança, e Mardoqueu queria protegê-la. Ester, com um aceno de cabeça, prometeu guardar o segredo. Ao cruzar os portões do palácio, ela entrou em um mundo que parecia saído de um sonho. Os corredores brilhavam com lamparinas de bronze, as paredes reluziam com mosaicos coloridos, e o som de flautas e harpas flutuava pelo ar. Durante um ano inteiro, Ester e as outras moças se prepararam para conhecer o rei. Elas recebiam banhos com óleos perfumados,
feitos de mirra e sândalo. Vestiam túnicas de seda bordadas com fios de ouro e aprendiam a caminhar com graça, a falar com suavidade e a sorrir com elegância. Algumas moças sonhavam com a coroa, outras temiam o futuro. Mas Esther mantinha o coração ancorado na fé. Ela tratava as servas com carinho, compartilhava histórias com as outras moças e ouvia com atenção os conselhos de todos. Sua bondade era como uma brisa fresca em um dia quente, conquistando o respeito de todos ao seu redor. Hegai, o servo encarregado de cuidar das moças, logo percebeu que Esther era diferente. Ele via em seus olhos uma força quieta, uma humildade que não precisava de adornos para brilhar. Hegai, um homem de meia idade com um sorriso gentil, tratava Esther com cuidado especial. Ele lhe oferecia os melhores perfumes, túnicas delicadas e conselhos que vinham do coração. À noite, enquanto as outras moças cochichavam sobre joias e vestidos, Hegai contava a Esther histórias sobre a corte, alertando-a sobre os jogos de poder que aconteciam nos bastidores. Seja você mesma, ele dizia, pois sua verdade é o que brilha mais. Quando chegou o dia de Esther se apresentar ao rei, ela seguiu o conselho de Hegai. Escolheu uma túnica simples, de um azul suave como o céu ao amanhecer, com um véu leve que dançava ao vento. Não pediu joias extravagantes nem ornamentos que pesassem em sua figura. Ao entrar na sala do trono, com o chão de mármore brilhando sob a luz das tochas, o rei Assuero ficou encantado. Ele viu em Esther algo que ia além da beleza. Uma graça que parecia vir de dentro, uma serenidade que acalmava até os corações mais inquietos. Ele se levantou do trono, com os olhos fixos nela, e sem hesitar, escolheu-a como rainha. Colocou uma coroa de ouro cravejada de pedras preciosas em sua cabeça, e o salão explodiu em aplausos. As ruas de Suzã se encheram de festa, com tambores, danças e cânticos que ecoavam pelas praças. O povo jogava pétalas de flores no ar, celebrando a nova rainha, sem saber que ela carregava um segredo que mudaria o destino de muitos. Esther começou sua vida como rainha com cuidado, aprendendo a navegar entre os banquetes, os nobres e as regras da corte. Ela sorria com graça, ouvia com paciência e mantinha seu coração ancorado na fé que Mardoqueu lhe ensinara. À noite, quando o palácio ficava em silêncio, ela olhava pela janela, vendo as estrelas e pensando em sua vida simples de antes. Enquanto isso, Mardoqueu continuava seu trabalho humilde na entrada do palácio, sentado perto do portão principal, onde via o movimento de servos, guardas e visitantes. Ele observava tudo com atenção, sempre pensando na dor e segurança de Esther e no bem-estar do povo judeu, que vivia espalhado pelo vasto império. Um dia, enquanto descansava sob a sombra de uma árvore, com o sol quente batendo nas pedras da rua, Mardoqueu ouviu dois guardas, Bigtan e Teres, sussurrando em um canto escuro. Suas vozes estavam carregadas de raiva, e suas palavras revelavam um plano para assassinar o rei. Eles falavam de veneno escondido em uma taça de vinho, de uma traição que aconteceria na calada da noite. Mardoqueu, com o coração acelerado, memorizou cada palavra. Ele pensou em Esther, no perigo que o rei corria, e no que isso poderia significar para seu povo. Sem perder tempo, correu para contar a ela. Esther, sentada em seus aposentos, ouviu o relato com o rosto sério. Com cuidado, ela levou a notícia a Assuero, mencionando que a informação vinha de seu primo. O rei ordenou uma investigação imediata. Os guardas foram presos, interrogados e confessaram o plano. A traição foi frustrada, e a boa ação de Mardoqueu foi escrita nos registros do reino, guardada em rolos de pergaminho que contavam a história do império. Mas naquele momento, Mardoqueu não recebeu nenhuma recompensa. Ele não buscava glória. Seu coração estava com Esther e com a proteção de seu povo. A vida no palácio parecia seguir em paz, com banquetes cheios de risos, noites iluminadas por estrelas e dias de calor suave. Mas uma sombra escura começou a crescer, trazendo um perigo que ninguém esperava. Amã, um dos conselheiros mais poderosos de Assuero,
Era um homem movido por orgulho e ambição. Ele caminhava pelas ruas de Suzã com roupas ricas, bordadas com fios de ouro, exigindo que todos se curvassem diante dele. Os servos dobravam os joelhos, os comerciantes baixavam a cabeça, mas Mardoqueu se recusava. Sentado no portão do palácio, ele mantinha a cabeça erguida, fiel à sua crença de que só Deus merecia tal reverência. Essa atitude deixou Amã furioso. Ele sentia o desprezo de Mardoqueu como uma faca em seu ego. Um dia, enquanto passava pelo portão, Amã parou diante de Mardoqueu e perguntou, com a voz cheia de veneno: "Por que não se curva diante de mim?" Mardoqueu com calma respondeu: "Eu me curvo apenas a Deus." Essas palavras fizeram o rosto de Amã se contorcer de raiva. Quando descobriu que Mardoqueu era judeu, seu ódio se transformou em um plano cruel. Ele decidiu não apenas punir Mardoqueu, mas destruir todo o povo judeu do reino. Amã foi até o rei com palavras astutas, pintando os judeus como um povo desleal, que vivia à parte e desrespeitava as leis do império. "Eles são uma ameaça, ó rei", disse Amã, com um sorriso falso. "Devemos eliminá-los para proteger o reino." Assuero, sem saber que sua própria rainha era judia, confiou em Amã. Ele entregou seu anel real, símbolo de autoridade, e permitiu que Amã escrevesse uma lei. Essa lei, selada com o anel do rei, ordenava que, em um dia escolhido por sorteio, todos os judeus, homens, mulheres, crianças e idosos, fossem mortos e seus bens tomados. Mensageiros levaram a notícia a cavalo, espalhando o decreto por todas as províncias do império, de cidades grandes a vilarejos escondidos. Quando Mardoqueu soube do plano, seu coração se partiu. Ele rasgou suas roupas, cobriu-se de cinzas e chorou alto nas ruas de Suzã, como era costume entre os judeus em tempos de luto. O povo da cidade olhava com curiosidade e medo, enquanto Mardoqueu lamentava a tragédia que se aproximava. Ele imaginava as famílias judias, as crianças brincando nas ruas, os idosos contando histórias, todos condenados por um decreto cruel. Ele mandou um mensageiro ao palácio com um recado urgente para Ester, implorando que ela falasse com o rei e salvasse seu povo. Ester, ao receber a notícia, sentiu o peso da responsabilidade como uma pedra em seu peito. Ela estava em seus aposentos, cercada por tapeçarias coloridas e o perfume de incenso. Mas sua mente estava cheia de medo. Entrar na presença do rei sem ser chamada era arriscado. A lei dizia que qualquer um que fizesse isso podia ser morto, a menos que o rei estendesse seu cetro dourado. Além disso, Ester nunca havia revelado que era judia. E se o rei a rejeitasse? E se ele se voltasse contra ela? Seu coração estava cheio de dúvidas, mas Mardoqueu foi firme em seu recado. "Não pense que, por estar no palácio, você escapará. Quem sabe se não foi exatamente para este momento que você se tornou rainha." Essas palavras ecoaram na mente de Ester, acendendo uma chama de coragem. Ela pensou nas histórias que Mardoqueu contava, sobre como Deus sempre cuidara de seu povo, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela pensou nas crianças que poderiam morrer, nas famílias que seriam destruídas. Com lágrimas nos olhos, ela decidiu agir. Ester pediu que Mardoqueu e todos os judeus de Suzã jejuassem e orassem por 3 dias, pedindo a Deus por proteção, sabedoria e coragem. Ela e suas servas fariam o mesmo. Durante esses dias, Ester se recolheu em seus aposentos. Ela passava horas em oração, de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Lembrava-se da infância, quando Mardoqueu a carregava nos ombros e contava histórias de fé. Pensava nos judeus que sofreriam, nas vozes das crianças que seriam silenciadas se ela não agisse. Cada dia de jejum a tornava mais forte e mais decidida. No 3º dia, ela se levantou com uma determinação que parecia maior que ela mesma. Vestiu suas roupas mais bonitas, uma túnica bordada com fios de ouro e prata, um véu delicado, que flutuava como uma nuvem, e uma joia simples que brilhava em seu pescoço. Ela olhou no espelho, respirou fundo e sussurrou uma oração. Com o coração batendo forte,
Caminhou pelos corredores do palácio até a sala do trono. Cada passo parecia ecoar como um tambor, mas ela confiava em Deus. As portas se abriram, e o salão brilhou com a luz das tochas. Assuero, sentado em seu trono, ergueu os olhos. Quando viu Esther, seu rosto se iluminou. Ele estendeu o cetro dourado, sinal de que ela era bem-vinda. Esther respirou aliviada, sentindo a presença de Deus ao seu lado. Com voz suave, Esther convidou o rei e Hamã para um banquete especial que ela havia preparado. Assuero aceitou na hora, intrigado com o convite. Que a rainha deseja? Ele perguntou com um sorriso. Esther apenas sorriu de volta, mantendo o mistério. No banquete, os salões do palácio brilhavam com a luz de velas, e as mesas estavam cobertas de pratos que pareciam obras de arte. Carnes assadas com ervas, frutas frescas colhidas dos jardins reais, pães quentes perfumados com mel e vinhos finos que brilhavam em taças de cristal. Assuero estava encantado com a hospitalidade de Esther, enquanto Hamã se sentia cada vez mais importante por ser convidado. Esther, com sabedoria, não revelou seu pedido naquela noite. Ela sabia que precisava de tempo para preparar o momento certo. Em vez disso, convidou o rei e Hamã para outro banquete no dia seguinte, prometendo que então diria o que tinha no coração. Assuero sorriu intrigado enquanto Hamã saía do palácio com o peito inflado de orgulho. Mas o orgulho de Hamã logo se transformou em raiva. Ao passar pelo portão do palácio, ele viu Mardoqueu, ainda sentado, ainda sem se curvar. O desprezo de Mardoqueu era como uma ferida em seu ego. Em casa, ele reuniu sua esposa Zerés e seus amigos, contando sobre o banquete e sua importância, mas também sobre seu ódio por Mardoqueu. "Ele me desafia!" gritou Hamã com os punhos cerrados. Zerés, com um sorriso cruel, sugeriu que Hamã construísse uma forca bem alta de 50 côvados para enforcar Mardoqueu. "Faça com que todos vejam sua vingança", ela disse. Hamã gostou da ideia. Ele queria que todos em Suzã temessem seu poder. Naquela mesma noite, enquanto Hamã planejava a morte de Mardoqueu, o rei Assuero não conseguia dormir. Ele pediu que seus servos lessem os registros do reino, rolos de pergaminho que contavam as glórias e os feitos do império. Foi então que ouviu mais uma vez a história de como Mardoqueu salvou sua vida ao denunciar os guardas traidores. Surpreso por nunca ter recompensado Mardoqueu, ele decidiu corrigir isso imediatamente. "Quem é digno de tal honra?", pensou o rei, enquanto as estrelas brilhavam lá fora. Na manhã seguinte, quando Hamã chegou ao palácio para falar sobre a forca, o rei perguntou: "O que deve ser feito para honrar um homem especial?" Hamã, convencido de que o rei falava dele, sugeriu uma homenagem grandiosa. Vestir o homem com roupas reais, colocá-lo no melhor cavalo do rei, com uma coroa na cabeça, e desfilar pela cidade com um arauto anunciando seus feitos. Para seu choque, o rei ordenou que Hamã fizesse isso por Mardoqueu. "Vá agora mesmo", disse Assuero com firmeza. Humilhado, Hamã obedeceu, liderando o desfile pelas ruas de Suzã. Mardoqueu, montado em um cavalo branco, vestido com uma túnica real, passava pelas praças enquanto o arauto gritava: "Assim se faz ao homem que o rei deseja honrar." O povo aplaudia, as crianças corriam ao lado do cavalo, e Mardoqueu mantinha a cabeça erguida, não por orgulho, mas por gratidão a Deus. Hamã voltou para casa com o coração pesado, enquanto seus amigos o alertavam que seu plano contra Mardoqueu poderia se voltar contra ele. "Se ele é judeu, você não prevalecerá", disse Zerés com um tom de preocupação. No segundo banquete, Esther estava pronta para falar. O salão estava ainda mais belo. 5 com flores frescas enfeitando as mesas, velas lançando sombras suaves nas paredes e o aroma de pão quente enchendo o ar. Esther, com coragem, olhou para o rei e disse: "Peço que salve minha vida e a vida do meu povo. Sou judia, e alguém planejou nos destruir." Sua voz tremia, mas sua determinação era firme. Apontando para Hamã, ela revelou seu plano cruel, contando como ele enganou o rei para assinar a lei de morte. "Ele quer destruir meu povo, ó rei, e eu sou uma deles", disse Esther, com lágrimas brilhando nos olhos. Assuero ficou atônito.
Ele se levantou do trono com o rosto vermelho de raiva e saiu para o jardim para pensar. Amã, desesperado, implorava a Ester por piedade, caindo de joelhos diante dela. Perdoe-me, rainha, ele suplicava, com a voz trêmula. Quando o rei voltou, viu Amã perto da rainha e pensou que ele a estava atacando. Você ousa tocar minha rainha? Gritou Assuero. Furioso, ordenou que Amã fosse preso. Um servo mencionou a forca que Amã havia construído para Mardoqueu, e o rei decidiu que Amã seria enforcado ali. O homem que planejava destruir, um povo encontrou seu fim na armadilha que ele mesmo havia preparado. Com Hamã fora do caminho, Assuero deu seu cargo a Mardoqueu, que se tornou um dos homens mais importantes do reino. Ester, com lágrimas nos olhos, implorou ao rei que cancelasse a lei contra os judeus. Mas as leis da Pérsia não podiam ser mudadas, seladas com o anel real. Então, o rei permitiu que Mardoqueu escrevesse uma nova lei, dando aos judeus o direito de se defenderem no dia marcado. Mardoqueu, com a pena na mão, escreveu com cuidado cada palavra carregada de esperança. Mensageiros cavalgaram por todo o império, levando a notícia em rolos selados, selados com o anel do rei. De cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, a mensagem chegou. Os judeus poderiam lutar por suas vidas. Eles se prepararam reunindo armas, unindo suas famílias e orando por proteção. Homens e mulheres, jovens e velhos, ergueram-se juntos. Quando o dia chegou, lutaram com coragem em todas as cidades do reino. As ruas, que poderiam ter sido manchadas de tristeza, ecoaram com gritos de vitória. Com a ajuda de Deus, os judeus venceram seus inimigos e a paz voltou aos seus corações. A vitória foi tão grande que os judeus decidiram comemorar todos os anos. Eles chamaram a festa de Purim, em lembrança do sorteio que Amã havia feito para escolher o dia do ataque. Ester e Mardoqueu escreveram cartas a todos os judeus do reino, pedindo que celebrassem com banquetes, presentes e alegria. As famílias se reuniam em suas casas, com mesas cobertas de pães trançados, doces de mel, frutas secas e vinhos. As crianças vestiam roupas coloridas, corriam pelas ruas e encenavam a história de Ester, rindo enquanto fingiam ser Mardoqueu ou o rei. As sinagogas ecoavam com cânticos de gratidão, e as pessoas compartilhavam histórias sobre a coragem de Ester, passando a memória de geração em geração. Até hoje, o Purim é uma festa de esperança, um momento para lembrar que a luz pode brilhar mesmo nas noites mais escuras, que a coragem pode vencer o medo e que a fé pode mudar o destino. 6. Ester, uma jovem simples de um povo humilde, mostrou que a fé e a coragem podem transformar o mundo. Sua história atravessou séculos, ecoando em sinagogas, casas e corações. Ela nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis, uma única pessoa com confiança em Deus pode fazer algo extraordinário. O nome de Ester brilha como um farol de esperança, uma prova de que a bondade, a coragem e a fé podem enfrentar qualquer tempestade. Sua história inspira gerações a acreditar que, com determinação, qualquer um pode fazer a diferença, deixando um legado de amor e força que nunca se apaga.